Grande momento, Linhagem Geek na área, estamos de volta. Grande quadro. Pra nossa saga das sagas, a saga das 12 casas. Chegamos na Casa de Leão. Quase na metade. Chegamos na Casa de Leão e é por isso que a gente vai voltar e falar desde o primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco. Vamos falar agora do Seiya cortando a orelha do Cassius, porque quando chegava verdade. na Casa de Leão... É verdade. Quem Nossa. não... Eu acho que isso aconteceu umas 2 vezes. Aconteceu umas 2 vezes isso. Foi 2 vezes, que né? voltou tudo de novo. Cara, aquilo ali, porque Nossa assim, Senhora. chegava até o primeiro, tinha o primeiro episódio da casa, só que quando ia pra sequência, cara, primeira vez que isso aconteceu, galera... A gente não entendeu nada. Não, eu fico imaginando, se fosse nos dias de hoje, Nossa Senhora. já ia ter um vídeo no canal assim, o que aconteceu. É, porque pra quem não sabe, quando chegava na Casa de Leão, na extinta Manchete de 1994 ou 95, na época acho que já tinha, né, passado, não lembro o ano, mas quando chegava no episódio da Casa de Leão, voltava tudo de novo, desde o primeiro. Então, o primeiro episódio, como é que... As lendas de uma nova era. É. Aí o Seiya conseguindo de novo a armadura de Pegasus. Eu achei, pô, o que é isso? Aí todo mundo acompanhava de novo, aí voltava de novo. Aconteceu 2 vezes seguidas, Nossa, cara, e era logo na Casa de Leão que deram os... Porra... Foi uma época... Cara, assim, isso foi... Isso, a gente sofria naquela época. Não, porque é o seguinte, a primeira vez que aconteceu, cara, o Brasil parou, meu. Brasil parou. Se tivesse Twitter, era trend topics. Nossa senhora, E o aí? que a Manchete ia ser xingada? Ia estar lá, Manchete em primeiro no Trending Ia ter Topic. até o programa do Pânico falar sobre isso. E aí, quando chegou chegando próximo da Casa de Leão de novo, a gente já falou assim, será que vai acontecer? E aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Eu acho, assim, me corrijam os especialistas se eu estiver errado, mas eu acho Foram que voltou 2 vezes. 2 vezes, eu lembro 2 vezes. Eu acho que voltou 2 vezes, tanto é que na terceira a gente falou, não pode. Aí na terceira, aí começaram a colocar o comercial de que novos episódios viriam e iria passar. E até mesmo com o comercial, a gente ficou com medo. Quando chegou na hora, a gente falou, será que os caras vai... Agora, já que a gente tá voltando na época, Gabriel, vamos mostrar aqui este... Era linda essa... Nossa. Lindo, né? Esse aqui é o Lindo. boneco do Aioria. Maravilhoso. Aioria é um dos melhores personagens, é um dos melhores cavaleiros, fantástico. Os cavaleiros mais virtuosos, Virtuosos e assim, tinha o passado, tinha muito, né? O irmão mais velho, o Aioros, era visto como traidor. Esse boneco do Aioria é maravilhosa, caixa, dispensa, apresentações. E aqui a gente tem a herói da época, que a gente conhecia mais, o Aioria, né? E aqui também tem aquela nossa sessão carbonaço, porque tinha o Aioria aqui maravilhoso pra você desenhar. Nossa, como eu tentei desenhar esse Aioria na e tinha vida. armadura aqui, né, do lado. E aqui a herói dava aquele spoiler antes, né? Que é aonde vai começar agora, né? Que em meio à briga do Aioria com este aqui, chamado Chaka de Vida, que a galera... o Giliard Tá chegando, assim. hein? O Giliard tá assim porque ele representa a próxima casa. Exatamente, não sei se vocês pescaram, mas o Exatamente. Giliard, ele sempre representa o próximo cavaleiro. E na herói ele fala que ele tomou o Satã Imperial e foi enviado pra eliminar o Seiya. Mas Cassius é quem acaba sendo morto no lugar do Cavaleiro de Pegasus. Aioros também, aqui tá Aioros, não, aqui é a Aioria, acho que a herói errou aqui, ó. Aioros possui também o outro golpe, Pata de Leão, que é também quase tão poderoso quanto Cápsula do Poder. Então aqui eram as informações que tínhamos de Aioria de Leão na herói número 15, que falava, olha aqui com o Shiryu na capa, maravilhoso, mas vamos lá reviver. E só pra mostrar uma coisa, no verso aqui é o Aioria contra o Mestre Ares tomando o Satã Imperial, olha que legal. E, claro, que a gente precisa também destacar o seguinte... A primeira dublagem, eles falavam Aiolia. Aiolia, né? Era Aiolia. Aiolia. E depois foi corrigido pra Aioria. Aiolus era Aiolus e virou Aioros também. Então, assim, legal que essas curiosidades que a gente traz, que, claro, não vai mudar a vida de ninguém, mas é sempre bom a gente destacar. Mas, vamos entrar agora na Casa de Leão, mais uma vez trazendo aqui os 3 episódios também. 3 episódios. Então primeiro episódio, por que Leão tenta matar Seiya? O segundo, o golpe satânico de Ares. E o terceiro, Cassius morre por amor. Aquele spoiler gigante. Eu queria colocar a camisa do Cassius aqui, a gente mas não tem a camisa do Cassius, mas acho que teria pouca saída. Mas uma morte honrosa, maravilhosa. Brilhante. Mas vamos lá, o Seiya chega felizão. Felizão. Pô, aqui tá o Aioria, pô, já trocamos ideia. O Aioria jurou lealdade a Atena. E o detalhe é que o Seiya tava inteiro. Tava inteiro. Tava inteiro. Ele deu uma
Passou a casa de Gêmeos tranquilo, de boa, passou a casa de Câncer de boa, suave, e aí então chegou. tava com 100% de live. E aí chegou com a hora, pensou assim, a hora vai ser de boa, a gente vai passar tranquilo. Isso que é o legal das 12 casas, porque antes a gente vai pensando, pô, não tem ninguém na casa de Libra, não vai acontecer nada na casa de Libra. O Aioria tá ali, então o Leão vai ser tranquilo. Mas por isso que eu sempre enalteço o roteiro das 12 casas, porque todas elas foram muito bem utilizadas. Gabriel, você chega felizão. E o que acontece? Não, felizão. E o Aioria, ele tá com uma cara já de psíquico. Já. E o detalhe, pro olho do Aioria, né? Ele tá com um olho sem brilho, aquele olhar meio vidrado, mas ainda é azul. O olho dele ainda é azul. E fala, Aioria, pô, tem tantas coisas que a gente tem que conversar, mas eu preciso passar pela casa, porque eu preciso avançar, porque a Saori, ela tá morrendo. E o Aioria, ele já interrompe o Seiya e fala assim, não vou deixar você passar, ninguém vai passar daqui. O Seiya na sequência já falou, mas o que você tá dizendo? Você jurou lealdade a Athena lá naquela luta, quando o Seiya veste a armadura de Sagitário. E nessa parte a gente não tá entendendo absolutamente nada, porque não tinha mostrado até então o Satã Imperial. Exato. Se eu não me engano, não tinha mostrado, eu não lembro, né? também. Eu não lembro. Porque eu acho que no meio da luta dele com o Shaka para. Eles se chocam. E aí não fala mais nada. Sim. Eu acho, mas vocês podem me corrigir. Corrija, pode corrigir. Errado. Eu também fiquei pensando nisso. Mas o detalhe é que é o seguinte, o Aioria, ele olha pro Seiya e fala assim, ó, a minha missão é matar qualquer um que tente passar pela casa. E já ataca o Seiya com o ombrinho. Esse ombrinho do Aioria é fantástico. Apelão. Ele sobe o cabelinho e vem com o ombrinho. E aí o Seiya toma, você não tá entendendo absolutamente nada. E a gente em 1994 também não. Nada. E aí o que acontece? O Aioria, depois que ele ataca o Seiya, ele dá um ombrinho na pilastra. Ele dá o ombrinho na... Incrível como as casas têm um alicerce. Um pé direito gigante. Os irmãos à obra fizeram as 12 casas. Não, o alicerce das 12 casas é incrível, né? Porque quebra 30 colunas e o teto não cai. E aí eles quebram e estavam os soldados espionando o Aioria. Eles estavam espionando. E aí o Aioria fala assim, saiam daqui, senão vocês vão morrer também e tal. E aí eles vazam. Ele fala que não preciso que o grande mestre fique preocupado comigo. E é legal que nessa hora, Gabriel, o Seiya, ele pensa que o Aioria tá fingindo pro mestre. Isso. O Seiya pensa, pô, será que ele tá fingindo pra passar pro grande mestre que ele não tá do lado dos Cavaleiros de Bronze? Então, assim, isso é legal... Porque ninguém tava entendendo nada. Sim. Por que o Aioria tava daquele jeito. E aí tem a primeira dor de cabeça do Aioria. Sim. Ele tem aquela dor de cabeça, não entende o que acontece. E o Seiya é aquela coisa, né? Os cavaleiros, praticamente, eu acho que até da Casa de Escorpião em diante já não tem mais isso. Mas os cavaleiros, eles estão o tempo todo tentando convencer os cavaleiros de ouro. O tempo todo. Se bem que contra o Shaka, eles já chegam... já chegam. Chegou errado. Chegou muito errado no Shaka. Chegou errado. Mas também vai chegar como depois que o Aioria falou, né? É verdade. É difícil. E aí o Aioria sente a dor de cabeça. Quando ele sente essa dor de cabeça, ele fala assim, meu, que coisa estranha que tá acontecendo, uma confusão. Nisso, o Seiya ataca o Aioria. E aí ele dá de novo o ombrinho, o Seiya quebra umas 30 colunas da casa e acontece algo que até então ainda não tinha acontecido nas 12 casas. A Casa de Leão, ela é interessante porque ela trabalha com duas histórias em paralelo. Sim. A história da Marin e a história da China. A primeira que aparece é a história da Marin. A Marin, ela tá indo até as 12 casas, só que aí ela é impedida pelo Jacó. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que vocês podem me corrigir aqui. No mangá, isso não existe. No mangá, isso não existe, essa história com o Jacó. Se eu não me engano, no mangá. Porque assim, a gente fica muito no anime e no mangá e acaba confundindo. Mas vocês podem colocar aqui nos comentários. Mas eu acho que essa história do Jacó com a Marin não existe. Mas faz sentido no anime porque a Marin tá tentando ajudar. Faz sentido. Isso, exatamente. Faz sentido. E assim, o que é o legal da Casa de Leão é que é o seguinte, galera. O Seiya, ele apanha. Não, ele é nem gente grande, o Seiya, cara. Ele é apavorado. A gente fica com pena do Seiya. Porque o Aioria é agressivo. Nossa senhora. Parece um leão com fome. Então. Cara, ele espanca o Seiya. Só que quando a Marin, ela tá lutando contra o Jacó, ela se joga do penhasco com o Jacó e na queda ela manda meio que a energia pro Seiya. E o Seiya sente o cosmo da Marin. Sim. E aí, sétimos, lampejo de sétimo
sétimo sentido. Ela tá caindo do precipício. Sobe o som aí, sétimo sentido. Pã! Isso! O Seiya sente o Cosmo, queima o Cosmo, o Aiora dá de novo o ombrinho, só que o Seiya consegue enxergar. E ele vai desviando dos golpes. É cena maravilhosa. Essa é uma das melhores cenas, porque ele vai desviando e aí depois ele dá uma bela voadora na cara. E o episódio acaba assim. É verdade. O episódio acaba assim, é um negócio inacreditável. Eu não sei se é nesse episódio ou é no próximo, Gabriel, que começam a ter umas luzes na casa de leão, de longe. E só o grito do Seiya. Só a luz, porque o Seiya apanha incrivelmente. Muito Mas a gente acaba o primeiro episódio aqui. E aqui, esse episódio mostra que o Seiya está em ligeira vantagem contra o Aioria. Exatamente. Porque ele acerta, dá a bica na bela voadora. E é nesse episódio que termina que volta desde o começo. Isso, termina aí. Depois que o Seiya acerta essa voadora no Aioria, voadora maravilhosa. Não, voadora é ele fantástica. ainda tenta dar um ataque no Aioria que ele chuta a coluna. Sim. Né? E meio que ataca a pedra no Aioria. Isso aí é fantástico. É uma das poucas corpo a corpo que a gente vê. Que ele joga o pedaço de pedra na cara do Aioria. Sim, e o importante a gente precisa destacar, porque é o seguinte, até então o olho do Aioria tava azul. Depois que ele toma essa solada na cara, o olho dele fica vermelho. Aí ele fica Evil Aioria. Cara, quando ele fica assim, se o Seiya apanhou antes, agora é um negócio, porque acendeu a fúria. Não, porque quando ele olha pro Seiya, o Seiya ele fala, mas que é isso? O Seiya ele fica com medo, ele recua o Seiya. Sim. E ele tava numa vantagem contra o Aioria, ele recua. E aí, malandro, o Aioria vira um boi louco. Ele fica, o Seiya, você vê no semblante do seu medo. Ele fica com medo. O medo, sim, porque ele já tá com o olho vermelhão e ele ataca o Seiya, porque até então ele não tinha atacado com a cápsula do poder. Não. Ele mete a cápsula do poder e o Seiya pula e ele dá em cheio na perna do Seiya. E essa perna, galera, e ele ainda cai com a perna. A perna ainda cai toda exatamente errada. E aí o Seiya fica em choque com a agressividade do Aioria, porque o comportamento dele depois dessa solada muda completamente. E aí ele até se questiona, ele fala, esse cavaleiro, ele passa muito longe da sabedoria, da coragem, da justiça do Aioria que eu conheci. E o Aioria continua atacando o Seiya sem a mínima chance, E aí que vem uma grande surpresa, que aí vem o outro desenrolar, o outro paralelismo que aparece o Cassius cuidando da China. E a China, mesmo doente, muito preocupada com o Seiya. Sim. Porque ela sabe que os cavaleiros estavam indo pro santuário pra ir correr nas 12 casas, pra subir as 12 casas. E o Cassius tá cuidando da China e a China tá lá no delírio, Seiya, preocupada com o Seiya. Sim. E aí a gente já vai começando a manter... O roteiro habilmente já coloca o Cassius bem pensativo, preocupado com a China, mas ao mesmo tempo pensativo. E a gente, né, o que vai sair daí? E acho que esse momento habilmente já entra a história do Cassius. Porque é o seguinte, a China pergunta, onde o Seiya está? Aí o Cassius fala, ele está na casa de leão. Aí ela fala, então tá tranquilo, porque o Aioria, porque a China tava. Porque foi o Aioria que levou a China. Porque a China também tava naquele momento em que o Seiya sai do hospital. Ela se joga na frente. Sim, ela salva o Seiya e o Aioria leva ela. Então o Aioria tá tranquilo. Isso. É a mesma coisa. Aí ela, então tá bom. Aí o Cassius fala, não é bem assim. Não é bem assim. E aí é a hora que ele fala assim, o Aioria, ele sofreu o golpe do Satã Imperial e ele vai matar Seiya. Cara, quando ele fala isso, é incrível, porque ele conta, aí vem a explicação do Satã Imperial. Sim. Vamos na explicação aqui, quando o inimigo, olha só que legal, porque aí a gente consegue entender por que a mudança do olhar do Aioria, porque mudou de azul pra vermelho e como ele ficou mais violento. Quando o inimigo ataca, o efeito do Satã Imperial aparece. O ataque do inimigo dispara o gatilho e aí você transforma em um malvado assassino cruel. O Satã Imperial só vai deixar de funcionar quando o inimigo morrer na sua frente. Então quando o Seiya senta ali a bota na cara do Aioria,
ativa o Satã Imperial. E aí o Aioria fica psico, mas ele já tava meio zumbizão. Mas foi o gatilho pra despertar o Aioria violento. E aí muito legal a explicação. E aí a China fica desesperada e fala, não, eu tenho que ir pra casa de Leão. E aí ela vai e o Cassius dá o belo soco na China pra impedir. Aliás, a China apanhou sempre, né? Era sempre bloqueada Começou por alguém. tão bem, né? Então. Aí ela é bloqueada pelo Cassius. E aí o Cassius, ele fica... aí vem uma mentira deslavada. Não chega ainda, né? Essa parte. Agora. Não, então, isso também não sei. Shiryu e Shun subindo. Ah, não, putz. Aí foi um grande... foi um... A gente, assim, nós amamos Cavaleiros. Mas lá em 94 a gente já questionou isso. Não existe. Tipo, peraí, vamos imaginar como que o Cassius, ele conseguiu chegar já na frente de todo mundo. Sim, pegou um atalho. Pegou uma porra. Pegou um atalho. Não existe isso, né? E ainda, depois de ter pego esse atalho... Mas agora que você falou, sabe o que faria sentido? Se ele pedisse autorização pro Grande Mestre pra ir, ele poderia ir de trás pra frente. Só que ele teria que ir, né? Não dá pra ir pro Grande Mestre sem passar pelas 12. Exatamente, é só um caminho. Não tem como, realmente não tem como. É mais um furo. Grande furo aí. E aí... Ele se coloca na frente do Shiryu e do Shun. Porra, do Shiryu. O Shiryu tinha acabado de destruir o Máscara da Morte. Sim. Sétimo sentido, sem armadura, dragão nas costas tatuado. E toma um tranco do Cassius. E o Cassius derruba os dois. Aí forçou muito. Forçou Ele demais. Poderia já ter chegado direto. Chega direto na casa. Mas aí eu acho ali que... foi pra mostrar uma superioridade um pouquinho do Cassius. Pra dar uma alavancada. Uma evoluçãozinha dele, mas né? Não. Eu também não gostei dessa parte. Mas aí eu acho que é entre essa parte que ele detém que a casa de Leão começa a brilhar e o Seiya... Ou é o Cassius antes de entrar na casa, ou é o Shiryu e o Shun que escutam os gritos do Seiya. Alguma coisa. É nessa parte. Enquanto isso, o Seiya tá sendo apavorado. Não, é maravilhoso. O Aioria tá pisando na perna dele. O Aioria, ele tá pisando na perna zoada do Seiya. Ele ainda pergunta pro Seiya. Está doendo, Seiya? Tá doendo. Nossa, cara, é animal o grau de insanidade que tá o Aioria, Não, cara. Pô, e o Aioria é extremamente poderoso ainda. Imagina ele insano, meu. E aí o Seiya, ele meio que se questiona, falou, como é que eu tô tomando os ataques agora, sendo que eu consegui ver aquela hora? Aí vem o Aioria pra mostrar a superioridade. O Aioria fala assim, era esse ataque que você conseguiu ver, Seiya? Aí o Seiya consegue ver, ele, é esse mesmo. Enquanto você dispara 100 golpes por segundo, eu disparo 100 milhões por segundo. E aí o Aioria ataca com relâmpago de plasma. Toma. Relâmpago de Seiya plasma. Tomou o repertório inteiro do Aioria. Tomou mesmo. Inteiro. E quando o Aioria vai dar o golpe final, Cassius chega casa de Leão. O Cassius chega surpreendentemente e ele fala pro Aioria primeiro, se eu não estou errado, fala assim, Aioria, deixa que eu mato o Seiya, porque o Seiya roubou uma coisa muito importante, que é a armadura de Pegasus. Aí o Aioria fala, não, é verdade, Cassius, ele roubou a sua armadura. Então vai lá, fica à vontade e mata o Seiya. Fazia todo sentido. Sim. Fazia todo sentido, porque o Cassius odeia o Seiya, porque o Seiya venceu e não só por isso, porque a China ama o Seiya. Sim, exatamente. Mas até então, a armadura de Pegasus tava... Eu acho que é mais por causa da China. Não, sim, mas pelo que ele falou, e o que a gente sabia... Sim. Fazia mais sentido por conta da armadura de Pegasus. E o Aioria reforça, ele que roubou a tua armadura. Vai lá, Cassius, e ataca ele. E aí o Cassius vira e tenta atacar o Aioria. Só que não consegue. Não consegue depois disso. E aí o Aioria já tava esperando. O que é isso, Cassius? O que você tá fazendo? E o Seiya já não tava entendendo nada do Aioria. Continua não entender nada da postura do Cassius. Então, porque o que acontece? Quando o Cassius vira pra atacar o Seiya, ele se vira e agarra o Aioria. Aí ele vira pra dar um soco no Aioria, o Aioria para com uma mão, a famosa parada com uma mão, aperta a mão do Cassius. É humilhante. Né? Aperta a mão e dá-lhe uma joelhada. Dá-lhe uma joelhada. Pou! No Cassius. E aí o Seiya também não tá entendendo nada aí. Não, já, né? O Seiya não tá entendendo. Aí o Cassius explica pro Seiya. Olha, Seiya, o Aioria tomou o Satã Imperial. Ele explica tudo
pro Seiya e fala: ele não vai voltar ao normal enquanto alguém não morrer na minha frente. E aí o Seiya já mata. Fala assim, bom, você veio aqui só pra morrer? Aí o Cassius fala que não tava fazendo isso pelo Seiya. Isso. Aí a gente já começa a entender a verdadeira razão do Cássio e é fantástico. E aí começa, aí vira uma outra situação ali na Casa de Leão. É uma outra situação. É incrível, porque aí o Cassius, ele agarra o Aioria, aí ele agarra. Sim. Ele agarra o Aioria e ele começa a explicar, agarrado. Sim, fala, isso. O Aioria tá dominado pelo Satã Imperial. Ele não vai voltar enquanto não ver alguém morrer, então vai logo, sai daqui. Vai. Enquanto o Cassius tá explicando sobre o Satã Imperial, o Aioria tá dando karatê nele, tá? Isso aí. E aí que vem a joelhada, aí ele dá uma joelhada e o Cassius cai, o Aioria fala, né, fala que não adianta, vai matar os dois. E o Cassius pega o pé do Aioria. Isso, exatamente. E aí o Aioria joga o Cassius pra cima. Ele joga o Cassius pra cima e ataca. Porque é uma cena incrível. Porque é o seguinte. Quando o Aioria, ele ataca o Cassius, ele dá um golpe no Cassius que estoura o peito do Cassius. E a rajada sai pelo outro lado. Vara. A gente até falou, caraca, meu. Só que depois tem um outro furinho, né? Porque ele varou o peito do Cassius. Mas não varou, mas não varou. Varou, mas não varou. Foi uma impressão. E aí é a hora que o Cassius... ele cai, começa a chorar, começa a se lembrar da China e tal. E aí, novamente, o Aioria vai atacar. Eu lembro até dessa frase. Poupa-me muito trabalho. Vou mandar os dois pro inferno com a... não sei se era o relâmpago de plasma ou o cápsula do poder. Aí o Seiya tá distraído com o Cassius, ele olha... o Cassius levanta e é uma cena parecida com o do Piccolo do Gohan. Isso na saga do Vegeta. O Cassius vai na frente e aí grita China. O Cassius cai... desacordado, começa a trilha. E aí o Seiya se mexe. E aí é uma das coisas mais maravilhosas que é Athena. Ele fala, Athena, Cosmo, permita-me ver mais uma vez o golpe do Aioria. E aí o Seiya, ele concentra, fecha o olho. Linda essa cena. Ele, Athena, salta. E aí, permita-me ver novamente o golpe do Aioria. E na hora o Aioria dá o cápsula do poder. E aí no olho do Seiya, com a trilha lá no talo. A do Pégaso, não é do sétimo sentido. É a do Pégaso, tem que ser a do Pégaso. O Aioria passa, o Seiya enxerga e ele pula, ele salta. Ele dá um salto por cima do Aioria. Ele salta por cima do Aioria e aí ele fala, né, volte ao normal, né, Aioria? E aí ataca com aquele mesmo... cometa. E aí tem um outro furo, meteoro, que quando tá fazendo aquele cometa, com asa, outro esquema. Esse carinha aparece direto aí. Esse carinha aparece direto, é outro erro de animação. E o Seiya ataca, e o Seiya ganha, né? O Seiya acerta em cheio o Aioria e o Aioria volta ao normal. Sim. Nisso a gente vê a despedida do Cassius, que é uma coisa mais maravilhosa, que é uma morte extremamente honrosa, né? O cara que ele mais odiava, ele se matou, ele matou pelo cara que ele mais odiava, porque era por causa dele que ele fala, né? Ele despedaçaria o coração dele ver a China triste, sofrendo pelo Seiya. Se o Seiya morresse pro Aioria, né? Se o Seiya morresse nas mãos do Aioria. Então o Cassius se permitiu matar pela China e também pelo Seiya. Menos pelo Seiya, mas mais pelo amor que ele tinha pela China. E pra tirar o Aioria. E pra livrar ele do Satã Imperial. Então assim, é fantástica essa parte. Aí chega o Shiryu e o Shun, né? Claro, na derradeira. É muito bonito o final do Cassius. A China sente que o Cassius tinha morrido. Sim. Ela sente que e também ele morreu no lugar dela. Porque se a China fosse lá pra Casa de Leão, o Aioria ia arregaçar. Então ele deixou ela desacordada pra ir no lugar dela, pra morrer no lugar dela, pra poupar o Seiya e pra livrar ela do sofrimento. Então o arco do Cassius, ele se fecha de uma maneira tão genial, tão maravilhosa, tão linda. É muito bonito. Ele termina como um grande herói. Termina com um grande herói. E aí e o Aioria ainda pega a capa. E cobre ele. E aí o Seiya fala, né? Tá na hora de você se transformar numa estrela e proteger a China. Isso é maravilhoso. E aí, novamente, eu exalta samba com o Thiaguinho, Gabriel, a questão do roteiro das 12 casas. Porque o Cassius era um personagem completamente esquecível, que a gente tinha esquecido. Ele volta com uma importância maravilhosa, que compõe e funde com a série.
traz um elemento novo pra série, que é uma morte de alguém que a gente não esperava. É um sacrifício. É um sacrifício, uma morte de alguém que a gente jamais esperava nas 12 casas, sim, que era o Cassius. A gente jamais esperava que o Cassius ia morrer nas 12 casas pelo Seiya, né? Também pelo Seiya. E aí acaba a Casa de Leão, mas tem ainda... Mas tem um rabicho. Tem um rabicho bom, porque aí depois do velório do Cassius, né? Que até o Shiryu e o Shun falam, não sabíamos que ele ia se deixar morrer, né? Ele foi o objeto de sacrifício pro Seiya passar pela Casa de Leão e pra trazer o Aioria ao normal. O Seiya, eles falam assim, a gente vai pra Casa de Virgem. O Aioria cura a perna do Seiya. Aí o Aioria vai lá e cura... Pera aí, Seiya. Pá. Fala assim, olha, você... Aí eu vou deixar pra você, que eu sei que você adora. Aí o Aioria fala, Seiya, você lutou dignamente. Em alguns momentos você atingiu ao sétimo sentido. Eu acredito que o Mu tenha explicado pra você o que é o sétimo sentido, mas você despertou apenas um fragmento. Tem que tomar cuidado, principalmente com o próximo cavaleiro que vocês vão enfrentar, Shaka de Virgem. Aí, meu camarada, a gente tinha visto Shaka lutando contra o Aioria, né, na época, naquela luta contra o Aioria. Mas não dava pra ter uma dimensão de quem era. Não dá pra ter uma dimensão, porque ali honrou a frase de Cavaleiro do Zodíaco. Dois Cavaleiros de Ouro brigando, Batalha dos 1000 Dias. Ali honrou. Só que aí o Aioria traz um elemento pra gente sobre Shaka de Virgem. Ele simplesmente fala o seguinte: Shaka é o cavaleiro mais próximo, na primeira dublagem, do Grande Mestre. Sim. E na segunda dublagem, de Deus. A gente entendia quem era o Grande Mestre. E ele fala assim: não se esqueçam de uma coisa, não devem deixar que Shaka abra os olhos. Aí eu falei, cara, aí a gente, né, fala assim, meu, como assim você vai lutar com alguém e você tem que impedir a pessoa de abrir o olho? Porque quando ele abre os olhos, tudo em volta dele morre. Cara, aí você já cria uma mística. Aí você já tá de olho fechado aqui no Giliard. Aí a gente já cria uma expectativa gigante do que pode acontecer quando ele abre os olhos. E o que é o cavaleiro mais próximo de Deus? O que é isso? Então assim, e aí os cavaleiros, aquela repetição básica de cavaleiros, mas ao mesmo tempo é boa. O mais próximo de Deus? Aí o outro fala, Shaka. Aí o outro fala, o Cavaleiro de Virgem. O mais próximo de Deus. E, meu, assim, você já cria um hype gigantesco. Não, o cara é mais próximo de Deus. Cara, o que os Cavaleiros de Bronze vão fazer com o Shaka? E aí, a gente termina a Casa de Leão com os 3 Cavaleiros de Bronze, Shiryu, Shun e Seiya, indo pra Casa de Virgem enfrentar Shaka. E essa é uma das... Eu sei que esse é um dos vídeos mais esperados da turma. A galera tá esperando porque realmente é uma batalha maravilhosa. É uma batalha filosófica e ao mesmo tempo sangrenta, impiedosa, de limites em que o Ikki... De determinação, de recuperação. E de estratégia também. É verdade. E assim, ficamos aqui na Casa de Leão. Não esquece da Loja da Linhagem aqui, Aioria, Seiya. Tem todos os Cavaleiros de Ouro lá. A gente tá adorando fazer essa saga das 12 casas, que a gente revive esse momento. Giliard já deu o spoiler da próxima casa. E Gabriel, até a próxima Casa de Virgem. Até lá.